Olá pessoal, vamos fazer um vídeo de hoje falando sobre um homem que tinha muita fé. É isso, que ele era um oficial do exército, mas ele tinha muita fé naquela época de Cristo. Bora lá pro vídeo então. Falar um pouquinho sobre um homem de fé, né? Que entendeu o que é a fé. Entendeu o que é crer em Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós não entendemos a verdadeira fé, né? A verdadeira crença em Deus. Acreditamos em tudo e todos e no fim não exercitamos a nossa fé como devia ser feita, né? Mas este homem entendeu a fé que tinha que ter, compreendeu. E esse está escrito no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, pode acompanhar, porque é muito importante essa passagem aqui, que nos deixa claro que a nossa fé não é de qualquer maneira, né? Não é de qualquer jeito. Nós temos que crer em Deus, mas temos que ter uma experiência de fé, né? A nossa fé tem que ser especial para Deus, né? Não pode ser uma fé misturada, né? Não pode ser uma fé morta, né? Cega. Mas este homem diz no versículo 5, quando entrou em Cafarnaum, um oficial do exército se aproximou-se dele, suplicando e disse-lhe: Senhor, o meu servo está de cama, está em casa, com paralisia e está sofrendo terrivelmente. Então esse homem tinha servos ao seu poder, tinha empregados, muito ele mandava, tinha soldados, ele mandava para esse fazia tal coisa que ele fazia, esse vem, esse vai, e assim eles obedeciam. Esse era um homem muito poderoso, né? Tinha servos, escravos, soldados. Então ele pediu para Jesus, dizendo ao Senhor, meu servo está de cama, com paralisia, e está sofrendo terrivelmente. Então ele estava com um servo doente, com paralisia, e pediu a Jesus, né? Portanto, ele sabia que Jesus poderia fazer algo pelo seu servo. E Jesus lhe disse, quando eu chegar lá, vou curá-lo. Então Jesus, ele ouviu aquele oficial e se prontificou, né? Não, quando eu chegar na tua casa lá, eu vou curar o teu servo, vou curar o teu escravo. Porque Jesus era bondoso, né? Tinha bondade no coração. Jesus Cristo estava fazendo a obra de Deus, era iluminado, estava iluminando as pessoas, tentando passar uma explicação que as pessoas pudessem entender mais claramente. E mesmo assim as pessoas não entendiam, né? O que era fé, o que era crer, o que era buscar a Deus, o que era viver para Deus. Então era uma época remota, né? Muito difícil, muito complicado. E Jesus então, sabendo que todos procuravam para ele curar, né? Para ir até o lugar, curar, fazer, né? Então Jesus, já acostumado com aquelas acontecimentos, né? Ele lhe disse, quando eu chegar lá, eu vou curar. Mas o oficial, no versículo 8, ele disse, o oficial do exército respondeu ao Senhor, não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto, mas apenas diga uma palavra e meu servo ficará curado. Então esse homem era chefe de exército, mas Jesus se ofereceu para ir na casa curar o doente. Mas esse homem, ele disse, não sou digno que entre debaixo do meu teto. Mas por que ele disse isso? Porque ele entendeu a palavra de Deus. Ele compreendeu a luz, ele compreendeu o amor de Deus. Ele não ficou com a fé cega. Ele colocou no seu coração a fé verdadeira, pura, né? Uma fé genuína, vindo do coração do homem. Então por isso ele disse que não era digno que o Senhor Jesus entrasse debaixo do seu telhado, mas que Jesus dissesse apenas uma palavra e seu servo ficaria curado. Então esse homem entendeu a mensagem de Cristo, entendeu o que Cristo veio fazer na terra,
entendeu o que Jesus estava fazendo na terra. Ele estava trazendo, se crer, tudo que nós pensarmos, se nós cremos, nós criamos. Se nós tivermos fé, nós podemos criar as coisas. Se nós não tivermos fé, tiver pensamento negativo, pensamentos ruins, pensamentos trevosos, nós criamos doenças, criamos enfermidade, criamos desemprego, miséria, fome, criamos guerra, criamos falta de paz, contenda. Mas se nós tivermos com uma fé pura, compreendendo a palavra de Deus, que a fé tem que ser totalmente em Deus, tem que ser pura, tem que ser santa, tem que ser verdadeira, tem que ser puro amor, tem que emanar amor todo o tempo, fazer o bem todo o tempo, não desejar o mal ao próximo, não pensar mal ao próximo, sempre estar desejando bem, fazendo bem, se esforçando mais, tentando compreender as coisas de Deus. Então este oficial, ele entendeu a mensagem de Deus, ele entendeu o que Jesus estava fazendo ali. Então por isso ele disse, eu não sou digno de lhe receber debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Veja bem a fé desse homem, né? A capacidade dele entender a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos crentes desde criança na igreja, na religião, no espiritismo, ou seja lá qual é que for a religião, né? Buscamos a espiritualidade desde criança. Buscamos Deus desde criança, buscamos Deus, buscamos Cristo. E não temos essa fé, não compreendemos o que Jesus estava dizendo. Porque aí nós pedimos, não, mas Jesus vai ter que, né, vai ter que ir lá na casa, botar a mão sobre o doente, ungir com óleo, e assim ele será curado, né? Nós já temos uma fé bem mais fraca que esse homem tinha, né? Esse homem tinha uma fé poderosa, porque a nossa fé não alcança hoje em dia. Por causa dos nossos tempos modernos, né? Fomos guiados por muitas coisas, por muitas religiões, por muitas ideias, por muitas teorias, e isso enfraquece a nossa fé. E se nós tivermos uma fé pura, não, eu creio em Deus e creio em Jesus Cristo, creio no amor, creio na luz, creio na palavra de Deus e pronto. Seria uma fé pura, seria uma fé maravilhosa. Mas esse homem tinha essa fé. Ele não estava doutrinado por doutrina de homem, ele não estava doutrinado por religião, ele não estava doutrinado por experiências humanas. Ele estava com a fé que ele tinha no coração. Não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre as minhas ordens, e digo um vai e ele vai, e outro vem e ele vem. Meus escravos, faça isso e ele faz. E quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Veja bem, né, no versículo 10, né? Então esse homem tinha soldado à sua ordem, à sua disposição, soldados, servos, escravos. Então e Jesus, né, que era o iluminado, o rei, né? Ele ficou, então diz o versículo 10, que quando Jesus ouvindo isso, ficou admirado. E disse aos que seguiam, eu lhe digo, em verdade, ninguém, nem mesmo em Israel, encontrei fé como esta. Veja bem, né? Jesus ficou surpreendido com aquela fé daquele homem, né? Jesus se surpreendeu. Mas como é que pode? Nem mesmo em Israel eu encontrei fé desse tamanho. Tanta fé assim esse homem tem. Maravilhoso a fé daquele homem. E isso que ele era um oficial, né, de exército. Um homem do público, um homem do mercado, um homem do sistema. Mas ele compreendeu que Jesus dissesse só uma palavra e o seu servo sararia, ficaria curado. Então hoje nós não estamos alcançando o que nós queremos por causa da nossa falta de fé. Nós temos que crescer na graça, no conhecimento e na fé. Porque nós pensamos, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas não está suficiente, porque se nós ficamos doentes, nós não temos fé. A nossa fé está com problema. Está com problema a nossa fé. Está acontecendo algo errado com a nossa fé, com a nossa crença.
Porque se ficarmos doentes, ficarmos desempregados, ficarmos numa cama, ou ficar com fome, ou ficarmos contendendo, julgando o próximo, fazendo mal ao outro, isso nós estamos com deficiência na nossa fé. Então nós precisamos olhar para esse homem e ter essa fé pura, ter essa fé de coração, né? A primeira fé, o primeiro amor, o primeiro encontro com Deus, com a espiritualidade, com a luz, com o amor. Então esse homem tinha essa fé que Jesus mesmo, né? Jesus, ouvindo isso, ficou admirado. Jesus se admirou dessa fé. E será que hoje Jesus se admira da nossa fé? Hoje Jesus está batalhando, está lutando, está se esforçando, está nos ajudando, porque a nossa fé é muito pouca. Nós somos pequenos demais na presença de Cristo, na presença da espiritualidade tão grande que existe, do amor de Deus que é imenso, que é infinito. Nós somos pequeninos, a nossa fé não alcança nem para nós ser curado às vezes, nem para nós receber a bênção. Às vezes estamos depressivos, estamos doentes, estamos abatidos, mas como assim se cremos em Deus, cremos em Jesus? E Jesus disse na sua palavra, ele deixou escrito: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E maiores obras farão, porque eu vou para o meu Pai. Quando ele estava pregando sobre a terra a palavra de Deus, ele falou isso: aquele que crê em mim faz as obras que eu faço. Ou somente aquele que crê em mim será salvo, não perecerá. Mas é que nós não estamos crendo de coração. Estamos misturando a nossa fé com alguma coisa. Estamos misturando a fé com a ganância do dinheiro. Com a ganância do dinheiro, com os prazeres mundanos, com a cobiça do mundo, com o desentendimento, com o julgamento. Estamos julgando alguém, estamos julgando outro. Mas aquele lá não, né? Está errado. Mas nós não podemos julgar, não podemos fazer essas coisas. Nós temos que acreditar e curar a nossa fé, curar o nosso coração. Crescer como esse homem era capaz de surpreender. Até mesmo Cristo ficou admirado com aquela fé daquele homem. E hoje precisamos ter essa fé, precisamos resgatar essa fé. Nós perdemos essa fé. Nós hoje aprendemos a ser religioso, aprendemos a ser igrejeiro, aprendemos a ser espiritualista, mas nós não estamos usando a nossa fé. Não estamos praticando aquela fé que precisamos usar. Porque Jesus disse: se creu, receberá. Crendo que recebeu, receberá. Então tudo aquilo que nós crê será feito. E se não está sendo feito é porque alguma coisa está errada. E não com Jesus. Não está errado com a palavra. Não está errado com a espiritualidade. Não está errado com o amor de Deus. Deus é amor o tempo todo. Não está errado com as bênçãos de Deus, com a ajuda de Deus. Mas Deus não me ajudou. Não, Deus está ajudando o tempo todo. Deus está trabalhando o tempo todo. Deus está mandando amor, mandando graça, mandando sabedoria, inteligência, mandando os espíritos da luz para ajudar, mandando a sua palavra, mandando um e outro para ajudar. Então Deus está ajudando o tempo todo. Nunca Deus vai nos abandonar. Jamais Deus vai nos deixar sozinho. Ele vai fazer sempre por nós, porque nós somos pequenos e aquilo que falta em nós, Deus completa. Deus é misericordioso. Lembra que Deus é amor. Deus faz amor. Deus produz essa vida dessa maneira. A existência de Deus é amor, é compaixão, é misericórdia. Então Deus trabalha nas nossas vidas, abençoando ricamente. Mesmo Deus se admirou, mesmo Cristo se admirou daquelas palavras, né? Daquela fé daquele homem que tinha tamanha fé. Nem mesmo em Israel achei fé como deste homem. Bendito seja o nome de Jesus, né? Que nós possamos compreender que crendo que recebeu, receberás. Então diga uma palavra e meu servo ficará curado. Então diga você hoje, vamos nós dizer para Deus hoje, uma palavra a Deus, e eu resolvo todos os meus problemas da minha vida. Uma palavra e eu estou de pé. Uma palavra e eu não estou mais doente. Uma palavra e eu estou vitorioso. Uma palavra e eu estou bem empregado. Uma palavra e eu estou com boas condições.
Então nós temos que ter essa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, porque senão é vã a nossa fé. Então nós temos que acreditar que Deus existe, que Jesus Cristo existiu e que existe hoje e está fazendo tudo o que pode para nos ajudar, para nos auxiliar nessa missão. E nós precisamos ainda trabalhar muito para fazer uma nova terra, para viver em paz, para viver em comunidade, para viver na graça de Deus ou no reino de Deus. Mas bendito seja Deus, que Deus mesmo, em Cristo Jesus, ali quando estava na terra, Ele disse: nem mesmo em Israel achei fé como essa. Mas, portanto, este homem tinha uma fé muito boa. E é esse exemplo de fé que nós temos que ter. Não é uma fé qualquer. Não é uma fé misturada com religião. Uma fé misturada com teorias. Não tem nada a ver teorias com a fé. A fé é aquilo que crê, sem ver, mas crê igual. Não precisa ver para crer. Então, está acreditando em Deus, está acreditando, e com essa fé nós conseguimos vencer e chegar na nova terra, chegar na transformação aonde Cristo quer nos levar. Vamos ler o versículo 13. Jesus disse então ao oficial: vá e que aconteça segundo a fé que você mostrou. E o servo foi curado naquela mesma hora. Veja bem, que Jesus não precisou fazer nada, né? Jesus só disse: vá e seja conforme a tua fé. A fé que tu pensou, a fé que tu criou no teu coração, e o servo foi curado naquele mesmo momento. Naquela hora o servo foi curado. Então, seja conforme a tua fé. Então Jesus não precisou sair dali e ir até a casa, né? Se deslocar até o lugar. Mas foi curado apenas pela fé daquele homem. Então, tenhamos fé em Deus. Tenhamos fé em Cristo. Tenhamos fé em nós mesmos. Não podemos perder a fé em nós. Nós podemos criar as coisas. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então, o que está acontecendo hoje em dia com essa geração que não está fazendo as obras que Cristo fez? Por que não está acontecendo? Porque falta fé. O fundamento está aí, meu amado. É a fé que está faltando. Por isso que nós não estamos fazendo aquilo que Cristo fez. Que era alimentar os famintos, curar os enfermos, libertar os cativos, perdoar os pecados, ajudar o próximo. Jesus fazia tantas maravilhas. E Jesus não se esforçava para isso, era natural, era tranquilo. Ele tinha a fé em Deus, ele era o Filho, ele sabia que ele era o iluminado. Então nós temos que colocar essa certeza em nossos corações, que nós somos o Filho de Deus também. Nós somos Filho de Deus, somos iluminados, e se nós tivermos essa fé, nós podemos fazer as coisas que Deus fez. E Deus vai trabalhar através de nós. Deus não vai fazer por nós, mas nós vamos fazer pelo poder de Deus que está em nós, pelo poder do amor que está em nós, pelo poder da luz que está em nós. Aí nós vamos poder fazer as coisas. E assim eu encerro essa mensagem do oficial que tinha muita fé, e que nós possamos permanecer nessa fé, seguir esse caminho, esse bom exemplo de fé que tinha esse homem, que era chefe dos exércitos. E eu agradeço a oportunidade e entrego essas palavras, e fique na paz do Mestre.